Olá, gente, muito boa tarde, ou bom dia ou boa noite, é claro, depende da hora que você estiver assistindo essa live. O escritor e apresentador Afonso Borges é um homem branco, de cabelo e barbas grisalhos. Ele usa um óculos de armação de metal fina e veste uma blusa branca. Afonso está sentado em frente a uma grande estante contendo livros e artigos de decoração. O convidado é o escritor e artista plástico português Walter Hugo Mãe, um homem branco, calvo e de barba grisalha. Ele usa óculos de armação preta e uma camisa branca com estampa de flores. 400 programas de TV gravados ao longo desses anos todos. É claro que também a gente está ao vivo no Instagram e no Facebook. Para quem estiver nos assistindo, muito obrigado pela presença nessas plataformas. E hoje a gente tem a presença do nosso queridíssimo Walter Hugo Mãe, que vem conversar aqui com vocês, os ouvintes do Sesc Vila Mariana, principalmente, Sesc Vila Mariana que já recebeu o Walter Hugo em duas circunstâncias, a gente vai conversar sobre isso, mas hoje o motivo do nosso encontro é o livro Sempre Serei o Teu Abrigo. Afonso segura na mão o livro de Walter Hugo Mãe. A capa é predominantemente preta, com ilustrações que remetem a um homem, uma mulher e alguns animais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, querido Walter Hugo. Oi, Afonso. Antes de mais, parabéns por todo esse tempo de sempre um papo, não é? Todo esse tempo de vida e de alegria em torno dos livros e é sempre um prazer voltar à conversa com você, voltar à conversa com os seus ouvintes, espectadores, com sua assistência, não é? Fico muito prestigiado com esta oportunidade de conversarmos em torno acerca desse livro e acerca de outros, se você quiser. Maravilhoso, Walter. Tão bom, estava com saudade. Aliás, saudade é a característica desses tempos, né, Walter? Nós que começamos a nos relacionar com os amigos e amigas através desses monte de vidros, né? A gente já fica na dúvida, não é? Como fica quando encontra fisicamente alguém, não é? O que é que faz, o que é que a gente costumava fazer, não é? Fica com medo de mão, braço, perna, se encosta, não encosta, passa perto, 2 metros, fica medindo 2 metros, é tudo muito absurdo. E eu admito que nós aqui em Portugal tivemos assim um relaxamento já substancial, 80% da população está já vacinada, 70%, mais de 70% com as 2 doses, mais de 80% com ao menos uma dose, e os índices de fatalidade desceram drasticamente, começam a ser cada vez mais residuais, mas eu ainda estou, porque quando as coisas começaram ficando um pouco mais fáceis, eu precisei fugir para escrever o meu livro novo, assim, para dar uma arrumada final a um romance que ando a perseguir há 5 anos, 6 anos. E então essa fuga que eu fiz foi um isolamento voluntário em cima de uma disciplina ou de uma motivação para o isolamento que a pandemia também criou. E então eu estou muito desabituado das pessoas, estou muito desabituado ao encontro. Às vezes fico duvidando que a gente algum dia normalize, que voltemos a fazer festas, até um pouco eróticas, assim. Acabou muito o erotismo, aquela coisa meio abusada da gente usar o corpo, não é usar o corpo, a gente tem um corpo, nós somos utentes dessa carne, não é? A gente não consegue utilizar a carne, é uma coisa bem cansativa. Eu tive um amigo que me visitou aqui hoje, ele veio como ele estava numa espécie de escafandro, de tanta coisa que ele tinha na cara, na cabeça, na roupa. E aí ele chegou e de longe já foi fazendo sinais assim para eu não me aproximar. Aí foi aquela... Era a primeira vez que ele saía de casa nesse tempo de pandemia. Eu concordo plenamente, foi a coisa mais estranha do universo esse nosso reencontro, que eu ainda tenho dúvida
se foi encontro ou não. Ele chegou aqui, não, a gente tirou fica a assim, máscara, ficou lá de máscara, meu Deus do céu. É porque isto levanta toda uma nova moralidade, não é? A gente fica... E depois tem gente que chega perto e a gente fica logo ofendido. Passa assim, só no nosso passeio a gente já fica, como se atreveu? Porquê passou no passeio? Porquê atravessou a estrada justo quando eu vinha chegando nesse troço? Né? Mas depois tem gente que nós ficamos assim, não quero saber mais de nada, põe a mão, assim, chega perto, toca, nem que seja um pouco, assim, abusa um pouco, nem tudo o primeiro-ministro vai precisar de saber, né? Por mais que ele peça que a gente fique separado. Então fica muito, porque é assim uma espécie de consciência, autoconsciência. É como se Deus existisse e ficasse vigiando nossa virtude, né? E é uma porcaria ficar criando virtude ou vendo virtude na separação dos corpos, na separação das pessoas. Devia ser tudo ao contrário, a virtude devia de ser a gente juntar, chegar pertinho. Por exemplo, casar na sexta-feira, isso é uma virtude. Ao silêncio. Ao silêncio. Não sei, é uma ideia só, ideia só. Gente, eu vou fazer o seguinte. Nós estamos falando aqui do Serei Sempre Teu Abrigo, um livro no qual o Walter Hugo se lança as memórias dos seus avós e constrói um texto afetuoso, raro, em profundidade e poesia. Mas não tem jeito de substituir palavras de Ana Miranda e Marina Colasanti, né? Então a Marina disse: serei sempre o teu abrigo é um título e uma promessa. Ó, mulher que escreve bem, pelo amor de Deus, vou repetir. Serei sempre o teu abrigo é um título e uma promessa. As ilustrações são quase impalpáveis de tão leves. E assim também o texto, que se assemelha a verbetes de um dicionário do amor. Pode-se ler esse livro à sombra de uma só palavra: abrigar, pois abrigar equivale a abrir os braços, proteger, deixar o amor entrar. Palavras lindíssimas de Marina Colasanti. Fala um pouco desse livro pra gente, Walter. Olha, quando eu fico um tempo longo fora de casa, fora de Portugal, eu creio que, como os humanos normais, eu desenvolvo uma saudade assim meio descontrolada e nessas alturas, é quase sempre nessas alturas que surgem esses contos assim que eu escrevo, que publico ilustrados autónomos, que eu acho que são textos breves que poderiam estar coligidos numa antologia maior de contos, mas que eu acho que se tornam tão intensos, pelo menos para mim, tornam-se tão intensos, que eles parecem pedir para ficarem sozinhos, assim, para serem autonomizados, isolados. E esse conto foi escrito num tempo em que eu estive há uns meses nos Estados Unidos, eu estive há uns meses em Boston e depois fui fazendo algumas viagens por aquelas bandas do planeta e eu fui visitar várias cidades norte-americanas e um dia eu fui passar uns dias, uma semana, creio, 2 semanas talvez, ao Canadá. E esse texto surgiu num ônibus que eu tive de pegar de longas horas para chegar às cataratas do Niagara. O ver a paisagem, a mesmice da paisagem, aquela amplitude vazia, e o não conhecer ninguém dizer nada, ninguém falar comigo. Inclusive, eu tenho um pouco assim um aspecto de um certo enjeitado. Eu sou muito barrado nos aeroportos, as pessoas desconfiam muito de mim nos aeroportos, eu devo ter ar de bombista, de qualquer coisa nefasta, não é? De um cidadão pouco bom. Então sou sempre muito incomodado. E quando eu viajo, quando eu estou sozinho em lugares onde ninguém me conhece, eu sou colocado à parte com alguma ostentação. E isso provoca em mim uma aceleração desses processos de saudade, de uma vontade de, ao mesmo tempo que estou caminhando
para as cataratas de Niagara e com muita ilusão de ver como será, eu vou numa tristeza misturada, assim, uma necessidade de companhia qualquer. Então esse texto foi integralmente escrito nesse ônibus, nessa viagem. Eu escrevi no celular, eu ia com o telefone, ia adentrando, e era uma forma, eu acho que era uma forma de, ao mesmo tempo, estar acompanhado pelas minhas pessoas, e de escolher fazer alguma coisa que fosse, eu diria, alegre, não é? Fazer uma coisa que fosse boa, e que talvez fosse ao encontro daquele encanto de ir ver as cataratas, ao invés de ficar prestando atenção àquelas pessoas que olhavam para mim como se eu pudesse levar uma bomba e explodir o ônibus e gritar alguma coisa, eventualmente num terrorismo do Médio Oriente, que eu acho que é sempre com que me confundem, acham sempre que eu sou um árabe ou um muçulmano fundamentalista, que é algo que me cansa, assim, porque eu até sou muito, como dizer, eu sou muito interessado no Médio Oriente, eu viajei para muitos países do Médio Oriente, já fiz turismo, já fui como autor, e eu tenho cada vez mais amigos, tenho muitos amigos árabes, tenho muitos amigos persas, amigos no Irão, por exemplo, e de facto é uma hecatombe que este grupo de terroristas possa atingir a comunidade árabe com este horror e com este preconceito que se levanta. Então esse texto foi assim uma espécie de grito de ternura, de apelo de ternura, de súplica por ternura, num ambiente em que eu me sentia um bocado hostilizado, né? Isso foi escrito há uns anos e estávamos ainda muito dentro dos ataques, enfim, agora voltamos infelizmente, mas estávamos muito dentro dos ataques terroristas dos talibãs, e os norte-americanos, eles são muito fóbicos, não é? Eles tudo que vir assunto nos Estados Unidos da América tende a virar uma paranoia, mais do que simplesmente assunto, vira uma paranoia. Então foi muito complicada a minha estadia nos Estados Unidos, porque todos presumiam que eu era árabe, e todos os polícias queriam saber se eu não seria terrorista. Então o serei sempre o teu abrigo foi uma tentativa de eu me manter humano, assim, de eu lembrar coisas boas numa viagem que foi bem agreste. Walter Hugo, voltando para agora, vamos dar só uma contextualizada para o pessoal que está nos assistindo. Por sinal, se quiser fazer alguma pergunta aí pelo chat, por favor, entre aí do lado e pode fazer que a gente encaminha. Walter, é um livro... desculpe, antes contextualizando. Você ficou um tempo relativamente grande, recluso, e está retornando, digamos assim, ao mundo real agora, nesse momento, e onde você está? Eu estou agora numa pequena vila. Eu nem sei se é uma vila, se é uma aldeia. Quando chegar lá fora vou me bater por cuidado para aqui vir. Mas eu creio que estou numa vila chamada Alfândega da Fé. Alfândega da Fé? Que título! Alfândega da Fé. Que nome lindo! É muito bonito, é um lugar muito bonito. Ela fica nas montanhas interiores do país, muito junto à Espanha. Aqui bem perto fica a fronteira de Espanha, mas no centro do país. Por isso estamos assim, não é exatamente ao meio, mas no norte baixo, digamos assim, do país. E é um lugar de serras muito agrestes, de serras altas e muito secas. A terra aqui é muito despida, a vegetação muito rasteira, e então é um lugar muito especial. É um lugar muito especial. E há um centro cultural, com uma galeria, uma coisa que pertence à prefeitura. Tem uma galeria de arte que eu diria prestigiada, uma galeria que leva o nome de um dos grandes génios
da arte recente contemporânea em Portugal, o José Rodrigues, e eu vou expor, daqui a uns dias, abro uma exposição de desenhos, de colagens desenhadas ou de desenhos com colagens que eu fiz no ano passado durante o primeiro tempo da pandemia. Tem um caderno aí para mostrar? Tenho uma espécie de catálogo, digamos assim, que foi feito para oferecer às pessoas na abertura. Linda! E, enfim, a exposição é toda um pouco dentro de um espectro de alguma espiritualidade, é uma coisa um pouco estranha, não sei se algumas imagens ver-se-á melhor, mas... Walter Hugo segura nas mãos o catálogo da sua próxima exposição. Ele folheia mostrando algumas das obras que serão expostas. Mas a ideia, a exposição começa com uma relação com o El Greco, com as imagens sacras do El Greco. Eu adoro El Greco. E então fiz uns recortes, comprei uns livros, claro, destruí os livros e fiz uns recortes e fui juntando desenhos. Deixa eu ir buscar aquele que eu mais gosto. Eu gosto deste, é um dos que eu mais gosto, por exemplo. Lindo esse, lindo. Um pássaro vermelho. Tem sempre assim. E gosto muito deste, que é uma homenagem ao Artur de Cruzeiro Seixas, um surrealista português, que era muito meu amigo e que morreu uns dias antes de fazer 100 anos. Sim. E então é isso, assim, este é um trabalho, eu tenho muito, nem sempre falo sobre isto, mas eu tenho muito um sentimento mal resolvido com a transcendência, com a espiritualidade, com a fé. É curioso, estamos na alfândega da fé, talvez aqui exista um oficial que decida se eu atravesso ou não atravesso essa fronteira de acreditar ou não acreditar por completo. Mas eu tenho sempre essa dúvida e eu não consigo desligar-me por completo de uma qualquer religiosidade, ou seja, de uma tendência para me sentir acompanhado. Eu, por vezes, enfim, não sei se por Deus, se por algum santo, se por alguma coisa pensante, se a transcendência pode ser pensante, ainda que não tenha competência para ser um Deus. Mas e porque não me desligo dessa impressão de companhia, eu volto muito a estas temáticas da crença, da transcendência, até dos grandes ícones, não é? Das grandes figuras, sobretudo do catolicismo ou da cristandade, que são as figuras com as quais eu inevitavelmente cresci, não é? Então esta exposição é um bocado isso. Você está falando isso e a gente já transitou por essa área juntos aí tantas vezes, né? Só lembrar que o Fliarachá do Machado de Assis foi todo ilustrado por desenhos do Walter Hugo. E outro dia eu estava me lembrando, aliás, você estava falando, eu estava me lembrando quando nós dois fomos juntos lá pro Sesc Santo André para assistir a Denise Fraga. E você ficou o tempo inteiro ouvindo a Denise e desenhando. Então, eu acho que é uma pergunta isso. Existe um trânsito no seu coração e na sua mente no qual as artes plásticas, os desenhos passam, mas passam de forma literária? Sabe que eu tenho sempre a sensação, eu digo sempre assim, eu não sei fazer artes plásticas. Ainda hoje eu fui ver na galeria os trabalhos emoldurados e já pendurados, e a gente estava decidindo o trabalho, como é que organiza, qual é a disposição, a composição da exposição. E eu, no fim, eu dizia assim, ao Franchini e ao Agostinho Santos, que são os curadores, os responsáveis pela exposição, e eu dizia, o curioso disso é que a gente olha e de facto isto parecem obras de arte. É algo que parece uma obra de arte.
Eu não tenho muito a convicção de que sou um artista plástico, de que sei fazer arte plástica, qualquer que ela seja. Para mim começa tudo pelo gesto caligráfico. Começa por isso, assim, de eu estar permanentemente com uma caneta na mão e eu estar constantemente fazendo bonecos, assim. Você está falando, eu estou fazendo bonecos. Eu já imaginei. Walter Hugo mostra um caderno onde ele constantemente faz desenhos abstratos. Eu faço capa, é tudo, eu vou mexendo, assim, eu vou borrando as páginas de qualquer coisa. E não é uma forma de me distrair, muito pelo contrário, é uma forma de me manter concentrado, é uma forma de eu ficar ouvindo o que você está dizendo. Então eu vou olhar para esses traços e eventualmente eles podem parecer todos iguais, mas um traço surgiu quando você perguntou uma coisa e o outro surgiu quando você perguntou outra coisa, e de alguma forma durante um tempo, é claro que amanhã não vou lembrar, mas durante um tempo eu olho para o desenho e ele é um itinerário da conversa, não é um itinerário daquilo que você disse, mais ou menos. Então, para mim, o desenho surge disso, surge desse gesto caligráfico. Ele surge porque ele é muito perto da escrita. Ele é uma forma de... Eu não vou dizer imediatamente que ele escreva, mas ele é uma forma de eu ficar muito perto de escrever, não é? É como você querer tanto que alguma coisa aconteça que você não vai para longe dela, não é? Não vai para longe da possibilidade dela acontecer. Então, quando eu desenho, eu sinto que eu não fui para longe do texto. Eu estou ali bem perto do livro, à disposição do livro para quando ele tiver de acontecer. Então é por isso que eu desenho. Assim, eu nunca quis fazer uma exposição, acho até um absurdo. Por vezes eu falo com os curadores, as pessoas que me convidam, então eu debato muito essa hipótese de uma exposição minha ser uma absoluta fraude. Não é? Eu conheço tantos artistas, pessoas que estudaram tanto, que passaram a vida inteira ensaiando uma linha. Eu não tive muito isso, eu desenho sempre, mas eu não estou muito preocupado com a linha, eu estou à espera de uma palavra. Pois então, é, eu sou assim, um pouco abusador, não é? Eu acho que a forma que você desenha, de uma certa forma, é uma colaboradora, digamos assim, da sua criação. Você desenha e estabelece com o desenho uma forma de cumplicidade que determina a sua criação literária, você não acha? Acho que sim. É curioso que, por exemplo, em cada livro eu vou enchendo cadernos por acaso não tenho aqui junto nenhum caderno do livro novo, mas eu vou encher, todos os meus cadernos são uma confusão de imagens. Esse que eu estou tomando nota agora, tudo é muita coisa, muitas figuras, mostra aí isso. Muita coisa suja, assim, coisa que dá errado, que assim, a tinta derrama e eu fico à procura de uma porcaria qualquer que... Enfim, às vezes eu limpo os pincéis, por exemplo, isso é eu limpando os pincéis e eu gosto depois disto, da confusão que aqui fica. A verdade é que por vezes eu olho para o que está desenhado, pintado, borrado, eu olho e por vezes eu descubro figuras assim, que fazem parte do meu imaginário e que têm a ver com o meu livro. E ao observar estas figuras, por vezes eu entendo assim como é que o caráter delas pode afinar. Eu posso decidir assim que o Honra, por exemplo, no romance que vai sair só no próximo mês em Portugal e daqui talvez a 2 meses no Brasil, a figura central chama Honra. E eu desenhei 1000 vezes o Honra. O Honra e o Meio da Noite são os dois meninos centrais do livro. E eu desenhei, de facto, 1000 vezes o Honra e o Meio da Noite. E por vezes, olhando os desenhos, eu entendi coisas sobre eles que não entenderia sem olhar, sem ter desenhado primeiro. Entendi. Eu quis que eles fossem, ou eu achei que eles teriam de ser de determinadas maneiras, porque os desenhos me pareceram indicar algumas sensibilidades específicas
Um, e eu estou muito esquisito porque eu não gosto, eu estou cada vez mais esquisito a falar dos livros que ainda não editei. mas o Honra é um menino de uma comunidade originária que nasceu de uma violação de um branco com uma mulher de uma comunidade originária, aquelas pessoas que nós chamamos genericamente de índios, por isso o Honra seria um índio branco. E o Meio da Noite, obviamente, é um menino negro. E quando eu desenhei constantemente as duas figuras, houve muita coisa sobre o menino negro que colocada à vista, mostrada no desenho, por si só construiu a sua personalidade. O que, por exemplo? O facto de eu buscar, a maior parte das vezes quando eu desenhava o Honra e o Meio da Noite, e isto claramente porque eu não sei desenhar, não é? Eu desenhava com uma silhueta inteiramente apagada, ou seja, eu não desenhava nem olho, nem boca, eu criava um contorno e depois todo o seu corpo era uma mancha opaca, escura, sem leitura. Mas isso é a definição do personagem. Você já está definindo o personagem. E já estou definindo com o preconceito que carrega, com todo o nosso defeito no olhar, não é? Para parafrasear o defeito da cor, não é tanto um defeito da cor, é o defeito do nosso olhar. E a verdade é que se tornou, de repente, observar o Meio da Noite desenhado daquela forma, sem detalhe, tornou-se fundamental para a construção da sua personagem, porque acaba por ser uma personagem que no livro inteiro e por justiça aos povos negros propende para uma rasura, uma personagem que propende para ser rasurada. E eu queria isso, mas foi curiosamente o desenho que me explicou como isso tinha de estar e como isso era de facto o traço fundamental daquela personagem. Interessante, mas nós vamos ter que guardar este livro para a próxima live em novembro e vamos voltar a falar do nosso Serei Sempre o Teu Abrigo. O que me ficou, uma das características que me marcou no seu livro, no Serei Sempre o Teu Abrigo, é que ele está profundamente contextualizado com o afeto necessário, o afeto que a gente está precisando de compartilhar hoje nesse mundo dividido, né, nesse mundo repartido, nesse mundo isolado que nós estamos vivendo. E eu queria te perguntar, nesse sentido, como é que você está lidando com a baixa ou alta velocidade do passar do tempo? Mas eu estou lidando mal e talvez cada vez pior. Sabe que eu sinto... Eu vou fazer 50 anos no próximo mês, agora em setembro. E eu tenho um pouco a impressão, por vezes em conversas, eu tenho um pouco a impressão de que estou obrigado a ter 70. Não basta os 50 anos. Eu sei que 50 anos não me confere a autoridade de um decano, não é? Mas há qualquer coisa na obsolescência deste tempo, numa precipitação para que as coisas caduquem, que me provoca essa impressão de ser tão de outro tempo que há qualquer coisa que muito do que acontece parece ser uma rejeição da minha pessoa, da minha geração, parece significar uma espécie de porta de saída, como se nós estivéssemos perto de sair. E então eu lido cada vez pior com isso. Nós somos, nós os de 50 anos, por exemplo, somos os que cresceram e que se formaram sem computadores ainda.
Eu concluí o meu curso universitário sem necessitar de usar um computador. E por isso tudo foi feito com livros e cadernos e canetas e lápis e bibliotecas e consultas nas bibliotecas, consultas físicas, presenciais, indo ver tomos antigos e códigos. Eu sou licenciado em Direito, códigos antigos, legislação caduca, e subitamente a vertigem tecnológica em que o mundo entra, e já vínhamos numa vertigem tecnológica, mas é completamente diferente de voar-se mais rápido, é completamente diferente de repente termos instrumentos que se transformam em autênticas próteses da humanidade. E o computador, sobretudo os celulares, o modo como eles se intrometeram no nosso cotidiano, retira-os da categoria larga do eletrodoméstico, do dispositivo de utilização convencional, e de facto coloca-os na posição de autênticas próteses, e elas transformam-se não só em coisas físicas que carregamos obstinadamente nas mãos, que precisamos de manusear constantemente, mas são sobretudo próteses do nosso cérebro, espaços para os quais delegamos, não é? O celular ou o computador é um espaço para o qual delegamos grandemente aquilo que antigamente íamos compondo no cérebro, com o que enriquecíamos o cérebro. E preocupa-me muito isto, preocupa-me muito esta versão empobrecida da nossa mente em favor desta memória virtual que sabemos bem tantas vezes falha, e que por outro lado adianta pouco de ter uma memória virtual cada vez mais infinita se racionalmente não conseguirmos sequer acionar o dispositivo necessário para aceder às informações no momento certo, não é? É um pouco o que acontece com esse Google gigante, não é? Esse pai Google que sabe tudo e responde a tudo, mas em relação a coisas muito específicas, se não soubermos como nos favorecermos com o que o pai Google diz, não adianta nada, somos mantidos numa profunda ignorância e podemos inclusive ser levados ao erro por estarmos convictos de que o Google não erra ou de que sabemos ler o Google, não é? Então eu sinto muito este envelhecimento acelerado, mais do que simplesmente as coisas mudarem rapidamente. Parece que há, ao contrário do corpo, temos tantos cremes e tantas medicinas que vão mantendo o corpo são, vivo, jovial, mas ao contrário do corpo parece que somos nós que vamos caducando, não é? Parece que existe uma pressa em nos envelhecer. Eu gostei quando você transportou a palavra obsolescência, utilizada normalmente em aparelhos celulares, né, a tal obsolescência programada, para a questão do tempo. Nesse contexto, eu quero mudar de assunto e não sair do assunto, que o seu livro é um livro sobre o amor. É um livro sobre a perenidade do amor, um neto que espelha nos avós toda a admiração e, nesse contexto, faz reflexões sobre o amor. Eu queria te perguntar uma pergunta bem simples. Você acha que nesse mundo da obsolescência, o amor muda? Eu acho inclusive que é a única legitimação, sabe? Assim, se não for pela afetividade, por uma amorosidade,
o que validaria a nossa sobrevivência? O que haveria de validar a nossa sobrevivência se não isso? Vai ser o simples correto prazer do corpo? Vai ser comer? Vai ser fornicar, como diriam os bíblicos? Parece-me pouco para que possamos ser levantados à humanidade, não é? Os prazeres do corpo, a fisicalidade por si só, é muito pouco para que nos levantemos à humanidade. Qualquer bicho vai comer e vai fornicar, não é? Qualquer bicho vai dormir ou vai procurar dormir e sentir paz no sono. Eu creio que, de facto, o projeto da humanidade é uma exigência de cuidado para com o outro, de cuidado para com os outros, as outras espécies, para com o mundo. É uma espécie de compromisso de continuidade de vida, não é? Ainda que nós saibamos e somos a única espécie do mundo acometida dessa desgraça de saber que vamos morrer e de conceber a morte constantemente, o grande desafio de facto é saber que vamos morrer e ainda assim termos uma conduta que toda ela signifique vida e proponha vida. Então isso só se consegue, só se valida pela questão afetiva, só se valida pela amorosidade, pelo amor. Não se valida pela fome, não se valida pela habitação, pelo aconchego, não é pelo sono, não é pela dimensão animal. A dimensão animal tem de ser garantida por definição, digamos assim, por ab início. O bicho que habitamos, ele é um pressuposto adquirido, mas a humanidade é uma coisa feita em cima disso e é sobretudo feita através desse amor, dessa compaixão. Ô Walter, você é uma das pessoas que eu conheço que tem mais amigos por aí. Amigos pelo mundo afora, né? Eu aprendi observando essa sua relação com tantas pessoas. É claro que você tem amigos melhores aqui no Brasil, né? Claro. Não nem dizer, né? Você tem melhores amigos aqui, né? Mas como é que você lida? Como é que você está lidando com essa ausência da proximidade dos seus amigos, que eu sei que são tantos? Eu fico... você sabe que eu sou meio padre, não é? Eu sou o confessor até de muita gente desconhecida. Eu sei. Então eu sei sempre aquelas histórias que ninguém quer contar, eu fico sabendo logo. Eu não chego nem a ficar curioso, porque antes de aparecer o boato, eu já ouvi a história, já sei o que é verdade, já me contaram tudo. Então há enfim, a pandemia é um tempo de confissões maiores ainda, não é? Acelerou todo o confessionário, digamos assim. A necessidade desse divã, quem não tinha passou a ter. Então eu tenho passado a pandemia escutando todos os dramas e esmiuçando toda a intimidade dos meus amigos. Então eu diria até que de alguns eu até já chega nesse sentido da saudade das pessoas. Eu diria assim, não, alguns até já deu, assim, eu já matei saudade porque foi tanta conversa, tanta live, tanto diálogo por vídeo e por telefone, que eu até já fiquei satisfeito com o saber e com estar de alguma forma com essa pessoa. Mas faz muita falta. Eu creio que você soluciona muito mais depressa algum assunto se em 3 minutos de um abraço puder estar com alguém, não é? Assim, é muito sanador o abraço, a presença. Inclusive essa coisa, e foi algo que eu tentei fazer, assim, essa coisa da surpresa à janela, de trazer uma fisicalidade qualquer. Por exemplo, em alguns casos
que eu senti de um abandono mais violento, de pessoas atravessando algum desespero mais rigoroso, eu cheguei a escrever, eu escrevi cartas, por exemplo, e mais do que simplesmente conversar ao telefone ou pelo vídeo, eu redigi uma carta manuscrita, enviei uma vez, 2 vezes, 3 vezes alguma coisa por correio tradicional. E você sabe que a influência assim que isso pode ter num espírito que está meio quebrado, não é? Que está meio deprimido, é impressionante. E eu creio que isso tem que ver com as pessoas sentirem que alguém se preocupou o suficiente para perder ali algum tempo, ensaiar uma frase. Eu julgo até que impressionam as pessoas que de repente possam ter nas mãos uma coisa pequenina de literatura que foi feita só para elas, não é? Assim, nem que tenha só 2 imagens bonitas de vocabulários. Impressiona muito as pessoas que de repente alguém possa lhes ter dedicado aquelas frases únicas, aquelas frases originais. E então isso tem muito, eu estou convencido de que isso é uma vitória do toque, não é? É algo que um telefonema não faz, porque você não toca num telefonema. E toca numa carta, você pode agarrar a carta, pode abraçar a carta, pode levar o papel para debaixo do travesseiro e passar a noite dormindo, sabendo que ali tão perto está alguma coisa em que outra pessoa de quem você gosta tocou também, não é? Então é um toque assim um pouco diferido por intermédio, não é, do papel, mas é uma fisicalidade que importa muito às pessoas. É uma fisicalidade que atravessou gerações, né? Quantas gerações foram marcadas por cartas, né? Quantas? Eu tenho muita pena que as pessoas não... Até porque as pessoas ficam inibidas, sabe? É como falar línguas, assim, a carta... O espírito num papel assim de uma forma um pouco mais solene criou uma intimidação que a gente tem quando não domina uma língua. Quando a gente vai à França e quer dizer alguma coisa, mas pensa, eu até estudei francês, até sei, mas eu não sei o suficiente para ter um diálogo, então a gente tende a ficar calado, ou então usa outra coisa qualquer, usa inglês se for melhor em inglês, ou então faz uns sinais. E eu vejo que as pessoas hoje sentem o mesmo com a carta. As pessoas recebem uma carta e elas não respondem por escrito, porque elas acham que não dominam a escrita. É algo que se perdeu de tal maneira que a pessoa sente que não tem como responder à altura, ou sente que não tem como responder estando certa, que não errou a grafia, a pontuação, não sabe se a vírgula está no lugar correto. Então há uma inibição. Eu tenho muita pena disso. Eu acho que as pessoas deviam perder a vergonha de escrever. Assim, se der um erro, eu prefiro que devolvam uma carta com erros ortográficos e de pontuação, mas eu prefiro que se desinibam e que iniciem um diálogo com essa profundidade ou com esse empenho do que ficarem muito acanhados. Porque normalmente o que acontece é eu escrevo uma carta e as pessoas telefonam a dizer que gostaram muito de a receber. Então as pessoas ficam com as minhas cartas e eu não tenho cartas de ninguém. Vou escrever uma carta para você, viu, Walter? Prometo. Eu acho até decente. Aqui, eu tenho uma falha no meu currículo aqui que eu quero corrigir agora. Eu que fiz quase todos os lançamentos dos seus livros, nós pulamos Contra Mim. Fala um pouquinho, por favor, do Contra Mim para os nossos espectadores, um livro de memórias. O Contra Mim foi o meu livro, foi a minha estratégia de sobrevivência na pandemia, porque enquanto a gente fechou e criou aquele primeiro medo, digamos assim,
e um medo em direção ao relativo a um inimigo cuja força ainda não sabíamos, não sabíamos se nos abateria também e quantas pessoas levaria. Eu senti que não conseguia, por exemplo, escrever este livro, este romance que acabei agora, não conseguia pensar em algo que fosse tão exterior à minha realidade, e então resolvi coligir e aumentar, digamos assim, alguns textos que eu fui anotando por algum motivo acerca do meu passado, sobretudo acerca da minha infância. Então, contra mim é isso, é a história da minha infância, com aquilo que eu me lembro, com os erros de que eu me lembro, com talvez algumas ficções, algumas fixações, obsessões. E é um livro que me deu muito, muito prazer escrever. É um pouco catártico, meio abusado. Algumas pessoas leem e perguntam como é que eu tive coragem de contar determinadas coisas, mas a verdade é que o livro acaba quando eu faria 13 anos de idade, por isso eu estou à distância de 37 anos desse livro, não é? Ou estou à distância de 37 anos dessa criança, que significa que aquela criança, tendo sido eu, já não sou eu. Não penso exatamente assim, não faria as coisas assim, obviamente. Estou espero eu estar noutra maturidade, ou estar numa maturidade que me permita, que me faça outra pessoa que não aquele menino, não é? Então foi muito importante para mim, foi sim muito, muito importante para mim escrever esse texto durante o confinamento do ano passado, porque ele ajudou a afinar os meus ideais, a afinar as minhas crenças, a regressar às coisas simples em que eu me revia e aos meus desejos ou aos meus sonhos mais elementares. Eu gosto muito do Contra Mim. Estou muito feliz que, curiosamente, tendo sido um livro que eu talvez tenha escrito não tanto para ser um romance, mas para ser uma história em que eu me colocava como personagem principal, acaba por ser o livro com que eu venho a ganhar o grande prémio da Associação Portuguesa de Escritores de Romance e Novela, que é o maior prémio literário em Portugal, e por isso foi muito gratificante. Que bom. Que exata a história da minha vida seja a história que é reconhecida por esse prémio. Olha, eu detesto fazer isso, mas eu vou fazer agora, que é usar o que você falou contra si próprio. Você acaba de falar sobre os seus sonhos mais elementares. Frase sua. Quais são esses sonhos? Nunca ficar sozinho. Eu sou um bicho que não suporta a ideia de não haver alguém. É o meu pior medo e por isso é o meu maior desejo o de haver sempre companhia, de não ser deixado sozinho. Depois, saber sempre escrever outro livro, e isso implica que seja efetivamente outro livro e não a mesma coisa que eu já escrevi, uma espécie de sequela do que eu já fiz, uma imitação do que eu já fiz, uma parecença obscena daquilo que eu já fiz. E por isso eu vivo muito obstinado com a ideia de escrever um romance que, obviamente, notando-se que é meu, pareça efetivamente um romance que eu nunca escrevi. E são, eventualmente, e depois quero ter uma casa grande no campo onde guardar a biblioteca e enfim, ainda não tenho. É pena porque o escritor português não enriquece nunca e é uma lástima. Devia haver uma lei
europeia, da União Europeia, que obrigasse a que os escritores portugueses enriquecessem um dia para poderem comprar uma casa com um salão gigante para transformar numa biblioteca. E ainda mais com os preços dos empreiteiros e da construção civil aí em Portugal, né? Haja paciência para os preços da Europa. Ah, bom, aqui tá tudo bem, viu? Tá tudo bem. Sim, as notícias que chegam do Brasil são sempre encantadoras, Afonso. A gente fica com uma vontade de correr e ir aí, assim, entrar em todas essas festas, não é? É muito festivo o Brasil, tem sido uma maravilha. Aqui descobriram a cura da Covid em alguns lugares no Brasil. Claro. Não preciso nem dizer, nem que seja funeral, não é? Funeral cura. Walter Hugo, como é que você acha que a gente vai sair dessa? Eu acho que vai de alguma forma, não é? Quanto mais não seja com resistência, alguns de nós, eu não sei, porque eu estou muito estragado, eu já falei, assim, esse envelhecimento acelerado que eu estou sentindo, eu estou muito estragado. Eu não sei se eu saio dessa, mas eu até dei uma acelerada nos livros que eu queria escrever, no que eu quero escrever, que era para pensar assim, bem, se eu morrer, pelo menos isso fica feito assim, eu consegui atingir alguns objetivos que eu não queria morrer sem. Mas também passa muito por eleger melhor, por exemplo. Assim, vocês aí estão numa rampa para 2022, caramba, eu espero que vocês elejam melhor, porque vocês elegeram uma porcaria muito grande nas eleições anteriores. Então eu quero acreditar que já deu para entender, não é? Bem, agradecer demais Vossa Excelência, dizer que eu consegui parar na hora certa a sua fala sobre o próximo livro, porque daqui a pouco a gente vai nos encontrar de novo falando sobre o próximo livro. Dizer que 25 de setembro está chegando e desde já os seus leitores, os seus admiradores brasileiros lhe desejam um feliz aniversário, um tempo de meia vida, né? Daqui para frente, que os próximos 50 anos sejam tão frutíferos como os anteriores. E como diz o Rui Castro, os primeiros 50 anos são mais difíceis, viu? Foi difícil, eu confirmo. Querido Walter Hugo, muitíssimo obrigado. Nós estamos aqui conversando e reunidos no Sesc, estaríamos fisicamente no Sesc Santo André, mas estamos aqui conversando em função do livro Serei Sempre o Teu Abrigo, novo livro de Walter Hugo Mãe, editado pela Globo Livros aqui do Brasil, assim como toda a sua obra que está depositada aqui nessa editora brasileira. Walter Hugo, muito obrigado. Queria passar a palavra para você fazer o encerramento. Obrigado, Afonso. Muito obrigado. E eu quero só que você saiba que isso agora está tudo muito virtual, tem de ser, mas não esqueça de me convidar quando a gente puder efetivamente entrar nos lugares, ver leitores e dar aquele abraço, porque eu gosto sempre de falar com você, mas vou gostar mais quando puder ver esse cabelo branco de perto e eventualmente sugerir aí um corte mais legal. O Walter Hugo já está prometido que o primeiro convidado internacional que o Sempre um Papo, o Fli Araxá ou o Fli Itabira vai trazer no Brasil é você. Fechou. E ficou registro. Nós, aí no YouTube do Sempre um Papo, onde você está nos assistindo, tem pelo menos 4 ou 5 programas gravados ao curso desses anos com o Walter Hugo Mãe. Pode ir lá, pode maratonar aí, você vai gostar bastante das conversas que a gente já teve. Muitíssimo obrigado, Walter Hugo. Até a próxima. Obrigado. Força, resistência, saúde. Muito obrigado, querido. Obrigado.